dela para, quando eu começasse a pregar, providenciar, e ela providenciou. Obrigada. Vocês devem estar pensando, cadê o pastor Dalton? Alguns viram ele andando por aqui e ele sumiu, foi arrebatado? Não. Ele está lá na galeria, no som, comandando a mesa de som, pilotando de lá, tá? Olhando tudo que a gente está fazendo para dar o aval ou puxar a orelha depois. Há alguns anos atrás, não muitos, eu preguei aqui da igreja também num dia da Bíblia. E preguei a respeito do Salmo 119. E nós vamos voltar a ele. E vou repetir algumas coisas que eu disse naquela época e vou acrescentar algumas outras. O Salmo 119, ele é um longo poema em que o autor expressa o seu amor a Deus e a palavra de Deus. Ele chama a palavra de Deus, durante todo esse longo poema, de palavra do Senhor, estatutos, mandamentos, ordens, juízos, mas ele está sempre se referindo à palavra de Deus. Nós não sabemos quem é o autor desse poema. Pelo que está dito no poema, os estudiosos do Antigo Testamento julgam que ele foi escrito no período em que o povo estava no cativeiro babilônico. E esse homem tinha conhecimento já de o que alguns profetas haviam dito, pregado, escrito, e provavelmente ele já tivesse tido em mãos algum texto escrito desses profetas. Não sabemos, tudo isso é suposição, porque nós não conhecemos quem é o autor do poema. Mas lendo todo o Salmo, percebemos que o seu autor havia sido tentado, havia caído em pecado, havia se arrependido, havia sido restaurado, vivia no meio de um mundo hostil, era zombado por aqueles que não obedeciam à palavra de Deus e que não estavam nem aí para Deus. Passou por uma fase de desânimo, passou por muitas aflições e, em meio de tudo isso, ele manteve-se firme em obedecer à palavra de Deus e em valorizá-la. É por amor a Deus que o salmista tem prazer em conhecer a sua palavra, em meditar nela e obedecê-la. O salmista sabe que as Escrituras são a autorrevelação de Deus. É Deus se dando a conhecer ao homem. E ele diz isso no seu poema. Deus estava se revelando e por isso ele amava as Escrituras. Nós precisamos ter essa mesma consciência. A Bíblia é Deus se dando a conhecer a nós. Nós só podemos conhecer Deus quando Ele se dá a conhecer. Ele se dá a conhecer na sua palavra. Ele se dá a conhecer em Jesus Cristo, que é a sua perfeita revelação. Mas essa revelação está toda ela registrada aqui. E nós precisamos amar esse livro. E precisamos estudá-lo. Mas vamos hoje nos focar em alguns versículos, alguns ensinamentos do poema que é o Salmo 119. Ele nos mostra alguns dos benefícios que o estudo da Bíblia nos traz. Todo mundo quer ter benefício na vida, em todas as áreas. E uma delas que você precisa querer ter benefício é no estudo da palavra
de Deus. O salmista chama esse estudo de meditação. Não é aquela meditação esotérica das religiões orientais, que fica repetindo um mantra, fica repetindo sempre a mesma coisa. Não é. É uma meditação que envolve a sua mente, para que você possa entender, para que você possa compreender, e a partir daí você possa, então, viver. O primeiro benefício que a Bíblia nos traz, ela nos afasta do pecado. Vejam os versículos 9 a 11. Sendo a Bíblia inspirada por Deus, ela nos conduz para longe de tudo o que desagrada a Deus e de tudo o que é contrário à santidade de Deus. É óbvio. O evangelista Billy Graham diz que a Bíblia o faria se afastar do pecado, ou o pecado faria ele se afastar da Bíblia. Toda vez que nós nos afastamos da palavra de Deus, é sinal de que o pecado está dominando a nossa vida, porque nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Mas quando nós queremos vencer o pecado, nós nos aproximamos da Bíblia para ouvir Deus falar ao nosso coração. Salmo 119, versículos 9 a 11. Como o jovem purificará o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa pergunta, como o jovem purificará o seu caminho, provavelmente fosse dirigida ao próprio autor. Provavelmente ele fosse um jovem e estava se indagando: como eu vou purificar o meu caminho? É a pergunta que nós que já estamos de cabelos brancos devemos fazer, e é a pergunta que os jovens devem se fazer, os adultos mais jovens, os adolescentes, todos devemos nos fazer. Como vamos purificar o nosso caminho? Isto é, como manter pura a conduta em todos os aspectos da vida? Num mundo que nos oferece tantas coisas, num mundo que tem tantos apelos ao erro, num mundo que tem tantas facilidades, falsas facilidades, no mundo que entra em nossas casas pelos meios de comunicação, que entra em nossas vidas pelo celular que a gente carrega 24 horas por dia, como nós vamos manter pura a nossa conduta, como nós vamos manter correta a nossa conduta nesse mundo? E um mundo que está nos dizendo: você está errado. Bobeira você ficar pensando nesse negócio de Bíblia. Abre a cabeça, cara. Não é bem assim, não. Você está agarrado a coisa que não existe. Isso é uma tradição, isso é velharia do passado. E você está sendo bombardeado por essas coisas. Como você vai manter pura a sua conduta no meio dessa sociedade? A resposta que o próprio salmista dá é: observando-o conforme a tua palavra. Isto é, a pessoa tem que viver de acordo com a palavra de Deus, porque essa é a única maneira de se manter puro, de manter uma conduta correta na vida. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Mas como você vai viver de acordo com a palavra de Deus se a Bíblia está fechada, guardada numa gaveta que você já nem lembra mais onde está?
É impossível. Há uns 2 anos, eu estive com a esposa do pastor Ageu Neto e estava na casa dela, fomos almoçar lá com eles, eu e meu pai, e conversando com ela, ela me disse: olha, eu estou ficando cega. E eu conversei com ela e achei interessante que ela me disse o seguinte: eu estou lendo a Bíblia toda, bem devagarzinho, e estou decorando a Bíblia toda. Eu quero decorar o mais possível da Bíblia. E eu perguntei a ela: mas por quê? Porque quando eu ficar cega e não puder mais ler a Bíblia, eu terei a Bíblia na minha mente, e ela vai continuar falando ao meu coração e orientando a minha vida. Uma mulher que já está com mais de 80 anos, preocupada em ter a Bíblia na mente, para que a Bíblia guie a sua conduta. Você tem essa preocupação? Jovem, você tem essa preocupação? Adolescente, você tem essa preocupação? Quando eu era criança, não faz muito tempo, né? Frequentava a escola bíblica de férias. E a escola bíblica de férias, naquela época, fazia uns concursos, dava prêmio, medalha e estrelas, botava chapéu na gente com estrelinhas de capitão, de não sei o quê. Mas sabe o que a gente tinha que fazer? Decorar textos bíblicos. No primeiro dia era um texto pequeno. No segundo dia estava maior, e a escola bíblica de férias era de semana inteira, começava de segunda-feira, terminava no domingo. Quando chegava no domingo, aquele que tivesse conseguido decorar aquele texto imenso e repetir sem erro nenhum, ganhava o prêmio. Mas não era só repetir igual o papagaio. Tinha que saber também explicar. E eu lembro que eu consegui um ano ganhar o prêmio porque eu decorei todas as bem-aventuranças. Eu devia ter aí uns 8, 9 anos de idade. E resultado, isso continuou na minha cabeça até hoje. De vez em quando o sangue me sobe, me ferve. Sou Souza Lima, né? E aí me vem à cabeça assim: bem-aventurados os pacificadores. Aí, bem-aventurados os mansos. Aí é um balde de água fria, vem o controle, o Espírito Santo controla e a gente vence aquele momento. Mas a palavra de Deus guiando. Você quer purificar o seu caminho? Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração. Nós não podemos purificar a nossa maneira de viver de outra forma, a não ser pautando a nossa conduta pela Bíblia. É preciso buscar a Deus de todo o coração, é preciso buscar a Deus com sinceridade. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. É preciso buscar com sinceridade, com querer, que a palavra de Deus nos guie. Deus então nos concede forças para vencer o pecado. É preciso ter a palavra de Deus no coração. Esconder no coração é guardar como um tesouro precioso. É ter como um bem muito valioso. E daquele tesouro, então, naquele tesouro você vai pautar a sua conduta. Jesus disse que daquilo que o coração está cheio, fala a boca. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, a nossa conduta também será pautada
por ela. O segundo benefício que a Bíblia nos traz. O primeiro é que ela nos faz evitar o pecado. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente peca, é porque a gente escolheu pecar. Porque se a gente tem a palavra escondida no coração, entesourada, a luzinha vermelha, o que que faz? Acende, não é? Pisca. A voz do Espírito Santo aqui dentro fala para a gente: cara, não é por aí, não faz, não fala, não vai. Mas o que que a gente faz? Muitas vezes teima, anda por aí conforme der na cabeça. E aí a gente faz o que dá na cabeça e quebra a cara. Todo pecado é contra Deus, e todo pecado é a armação do diabo também contra nós. E aí nós quebramos a cabeça, quebramos a cara, doemos. E quando a gente não sente mais dor, mais nada por causa do pecado, aí o negócio está ruim, muito ruim. Precisamos esconder a palavra de Deus no coração, para que ela seja o escudo protetor para nós não cairmos em tentação. Como foi que Jesus venceu a tentação do diabo? Lembram quando Jesus foi tentado? Todas as tentações Jesus venceu citando um texto da palavra de Deus. Ele não disse ao diabo: eu digo isso assim, assim. Ele disse: está escrito. Está escrito. E citava a palavra de Deus. Ele venceu o pecado com a Bíblia. Ele venceu o pecado com as Escrituras. E nós podemos também vencer desta mesma forma. Ele é o nosso grande exemplo. O primeiro benefício é que a Bíblia nos leva a não pecar. O segundo benefício: a Bíblia nos dá liberdade. Todo mundo anda atrás disso, né? Todo mundo anda querendo ser livre. Você não manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu não obedeço a ninguém. Eu não faço nada que ninguém manda. Você quer ser livre. Veja o que diz o versículo 45. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Porque eu busquei os preceitos de Deus, eu ando em liberdade. Incoerência, parece? Eu obedeço ordens e por isso eu tenho liberdade? Mas o Novo Testamento, Jesus diz: os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são para tolir a nossa liberdade. O pecado sim nos escraviza. Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele pensa que é livre, mas ele não consegue romper com o pecado. Eu tenho uma amiga que desde adolescente é viciada no cigarro, maldito cigarro. Já teve um infarto e o médico disse para ela: você precisa parar de fumar. E ela prefere continuar com o cigarro. Não é tanto preferir, porque ela é escrava. É um vício maldito, igual a cocaína, igual a qualquer outro vício. E a sociedade aceita. Ela é escrava. Ela não consegue dizer: eu não faço mais, eu não quero mais. Ela faz isso por uma semana, na outra ela já não consegue mais, já está pendurada naquele troço outra vez. Isso é liberdade? Não.
Quem comete pecado é escravo do pecado. Qualquer pecado. Quem mente é escravo da mentira. Quem é desonesto é escravo da desonestidade. Quem é adúltero é escravo do adultério. Qualquer tipo de pecado. Quem é racista, quem é discriminador, comete pecado e é escravo desse pecado. Qualquer pecado. É na Bíblia que nós conhecemos os ensinos de Jesus, é na Bíblia que nós conhecemos Jesus como Salvador, é na Bíblia que conhecemos Jesus como Redentor, a sua morte e ressurreição, e é pela fé em Jesus que nós somos libertos do pecado. E é a obediência à palavra de Deus que torna essa liberdade manifesta na nossa conduta. O pecado não terá domínio sobre nós, diz o apóstolo Paulo. Mas como eu mostro que o pecado não tem domínio sobre nós, sobre mim? Obedecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me mostra exatamente a conduta que eu devo ter e que é contrária ao pecado. Se eu posso escolher obedecer a Deus, e obedeço é porque eu sou livre. Tem horas que eu fico parada e penso o seguinte: ai de mim se não tivesse conhecido a Cristo, ai de mim se não tivesse conhecido a Bíblia, eu seria pior do que sou, porque cada um de nós conhece o seu interior e conhece as suas fraquezas e as suas inclinações pecaminosas. E se não somos escravos dessas tendências pecaminosas, é porque Cristo nos libertou. E, andando por este livro, mostramos que escolhemos, como livres que somos, obedecer a Deus. Libertos por Cristo, então, escolhemos obedecer, porque estamos livres, libertos do pecado, e oferecemos-nos como servos a Deus. Não é uma escravidão, é um oferecimento. Olha, o Senhor me libertou do pecado, eu estou livre, posso ir para onde quiser. E para onde eu vou? Seguir o Senhor, obedecer a sua palavra. A Bíblia, então, nos faz não pecar, a Bíblia nos liberta, ela nos dá a verdadeira liberdade. Jovens, adolescentes, você quer liberdade? Obedeça esse livro. Não vá pela cabeça de ninguém, vá pela cabeça de Deus, porque só Ele quer verdadeiramente o seu bem. Terceiro benefício que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá sabedoria e prudência. São coisas que estão fora de moda. Já viu alguém procurando sabedoria? Já viu alguém dizendo: olha, eu estou indo ao shopping para comprar uma dose de sabedoria? Eu estou indo à livraria para comprar alguns livros que me ensinem prudência? Não, são coisas fora de moda. Às vezes, nem nós de cabelos brancos pensamos mais em sabedoria e prudência. Mas a vida exige isso. Viver bem exige que nós tenhamos sabedoria e que tenhamos prudência. Veja o que o Salmo 119, versículo 99 diz. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, do que os meus professores, porque medito nos teus testemunhos. Jovens, vocês que estão na escola, que estão na universidade, precisam ser capazes de dizer isso. Eu tenho mais entendimento do que os meus professores com título de doutor, porque eu medito nos testemunhos que são a palavra de Deus.
Você precisa ter esse entendimento. O que é entendimento? Entendimento é sabedoria para conduzir a vida, é capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Essa sabedoria a gente só consegue meditando na palavra de Deus, estudando, entendendo a palavra de Deus. Os professores da vida, os artistas que entram na nossa casa através da televisão, os vídeos que a gente vê no celular, os posts que a gente vê nas redes sociais, são todos mestres. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe como você vai resolver a sua vida. Mas você precisa olhar para todo mundo e dizer: eu tenho mais entendimento do que vocês todos, porque eu estou me dedicando a entender a palavra de Deus. Você quer sabedoria? Busca na palavra de Deus. Tiago diz: se você não tem sabedoria, procure em Deus. Peça a Deus que dá liberalmente. E Ele vai dar, se você gastar tempo aqui, ó. A Bíblia nos dá sabedoria para viver a vida, mas ela também nos dá prudência. Veja o versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. O autor devia ser jovem, e aí ele olha para si próprio e diz: olha, eu tenho mais prudência do que os idosos. Idoso normalmente é prudente, né? Ele, para botar o pé num degrau, primeiro ele se certifica de que o degrau está realmente ali e que ele vai ter força para descer ou subir o degrau. Nas coisas da vida, ele está mais para trás, ele avalia mais, ele não perdeu aquele arrojo da juventude. E ele diz, o salmista: eu sou mais prudente do que os idosos. Adolescente prudente, jovem prudente, casal jovem prudente. Mas por que essa prudência? Porque guardo os teus preceitos, porque guardo os ensinos da palavra de Deus. O que é prudência? Prudência não é medo, prudência não é covardia. Prudência é a capacidade de prever e evitar os perigos, as ciladas, é cautela, é precaução. Prudência também sensatez, é calma para tratar os assuntos difíceis. A obediência à palavra de Deus nos faz prudentes, cautelosos, capazes de decidir entre o certo e o errado. Nos dá sensatez, nos dá calma nos momentos difíceis da vida. Mas precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos estudar. O quarto benefício. O primeiro benefício que eu disse que a Bíblia nos dá é que ela nos afasta do pecado. O segundo, que ela nos dá liberdade. O terceiro, que ela nos dá sabedoria e prudência. O quarto, a Bíblia nos dá direção para a vida. Você não pode estar por aí como uma folha solta no vento, esperando o momento de cair. Você não pode estar assim. Sua vida tem que ter direção. O apóstolo Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que está diante de mim, que é Jesus. Ele estava com os olhos fixados no alvo. Ele tinha uma direção para a vida. Veja o que diz os versículos 104 a 106. O salmista diz o seguinte sobre direção para a vida: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que odeio todo falso caminho.
Ele tinha alcançado sabedoria pelo estudo da palavra de Deus. Ele então passou a odiar o caminho errado, a maneira de viver errada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Através da palavra de Deus alcançamos entendimento, sabedoria, e isso nos faz detestar o modo de vida errado. Não querer para nós. Odiar é não querer para si. É não querer andar, viver daquela forma. A luz nas trevas é a palavra de Deus, pois ela nos conduz no caminho certo. A experiência faz com que cada vez mais nos empenhemos em cumprir a palavra de Deus. A primeira vez que fomos iluminados pela verdade da palavra de Deus, tivemos uma experiência. Deu certo, então a partir daí eu vou deixar sempre a Bíblia iluminar a minha maneira de viver. Ela vai dar direção à minha vida. Farol que os navegadores antigamente precisavam muito e que ficava colocado em pontos estratégicos para que os navios não batessem em pedras e não se perdessem ao chegar à costa. Era direção para a vida. Lembram de um navio lá na Itália que naufragou e muitas pessoas morreram e eles estavam num cruzeiro? E naufragou por quê? Porque o piloto daquela embarcação, o comandante, dormiu, não viu os avisos e o navio bateu nas pedras. Não tinha direção, perdeu a direção. Perdendo a direção é naufrágio. Você quer direção para a sua vida, para que ela não naufrague? Busque a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Ela será sempre luz a conduzir os seus passos, as suas decisões no dia a dia. A Bíblia, então, nos faz afastar do pecado. Ela nos dá liberdade, ela nos dá sabedoria e prudência, ela dá direção para a vida. E o quinto benefício que eu quero comentar com vocês, para finalizar. A Bíblia nos dá consolo, ânimo e paz. Todos nós precisamos dessas coisas também, né? As dificuldades da vida, às vezes parece que a gente está num mar, o nosso barquinho vai afundar, parece que a gente não vê solução adiante. Mas veja o que o salmista diz nos versículos 49 e 50. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Lembra-te da palavra que deste ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Deus, na sua palavra, nos dá esperança. Mas a esperança que Deus nos dá não é aquela esperança tola, inconsequente, que muitas vezes nós temos. Eu espero ganhar muito dinheiro, eu espero, mas você não tem base para nada disso. A esperança que a Bíblia nos dá não é uma expectativa apenas, mas é uma certeza de que as promessas de Deus se cumprem. Essa esperança é nosso consolo. Isto é a minha consolação. A esperança que Deus havia colocado no coração do salmista por causa da sua palavra. Isto é a minha consolação na minha angústia. Essa esperança é consolo nos momentos de angústia, de sofrimento, de desespero. E de dúvida também.
pois a promessa de Deus nos renova, nos dá novas forças, nos dá ânimo para prosseguir. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou, me deu vida novamente. Nossa esperança e consolo estão alicerçados na palavra fidedigna de Deus. Por isso nós temos paz. Veja o versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ter paz é estar em segurança. Em meio aos sofrimentos, às hostilidades da vida, às dificuldades, às decepções, é estar em segurança. Nessa segurança, que é paz, não há tropeço, não há engano, não há forma de você perdê-la. Jesus nos deixou a sua paz. Jesus disse: deixo para vocês a minha paz lhes dou. E ele afirmou que estamos seguros na sua mão e na mão do Pai. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, e elas, as minhas ovelhas, nunca perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você está seguro na mão de Jesus, você está seguro na mão de Deus. E ninguém pode lhe arrancar desta segurança. Isso é paz. A minha paz vos dou. Quer ter essa paz? Busque a Bíblia. Conheça Jesus. E você terá esses benefícios que a Bíblia traz. Você se afastará do pecado. Você terá liberdade. Você terá sabedoria e prudência. Você terá direção para a vida. Você terá consolo, ânimo e paz para viver a sua vida. Porque Jesus Cristo é a nossa paz. Amém.